Sermão do Monte, capítulo 24, parte 3. O ensino de Cristo sobre o divórcio. Tudo quanto ela fazia era dizer a um homem: se você quiser divorciar-se de sua mulher, só poderá fazê-lo segundo tais condições. Entretanto, os fariseus e os escribas, conforme o Senhor Jesus deixou particularmente claro em Mateus 19, quando falava sobre o mesmo tema, ensinavam que Moisés ordenara o divórcio. Como é lógico, o passo seguinte que eles davam consistia em exigir novamente o direito de se divorciarem de suas esposas por causa de qualquer motivo tolo e insignificante que se possa imaginar. Eles tomavam a antiga legislação mosaica no tocante a essa questão das impurezas e acrescentavam a isso a sua própria interpretação sobre o que isso significaria. Chegaram assim ao extremo de ensinar que se um homem deixasse de gostar de sua esposa ou se, por qualquer motivo, encontrasse nela algo que lhe parecesse insatisfatório, em certo sentido, isso constituía uma impureza na mulher. Quão típico é isso quanto à doutrina dos fariseus e escribas e seu método de interpretar a lei. Na realidade, porém, eles estavam fugindo da lei, tanto no que concerne à letra, como quanto no que concerne ao seu princípio básico. E o resultado disso era que, nos dias do nosso Senhor, terríveis injustiças vinham novamente sendo cometidas contra as mulheres que podiam receber de seus maridos cartas de divórcio pelos motivos os mais frívolos e disparatados. Para aqueles homens, só havia uma questão realmente importante, que era a outorga, de forma legal, de uma carta de divórcio. Quanto a isso, eles eram minuciosos, conforme também se mostravam a respeito de todos os demais detalhes legais. Não obstante, ninguém declarava mais o motivo do divórcio, pois esse motivo perdera a importância. O que era supremamente importante é que à mulher repudiada fosse dada uma carta de divórcio. Nosso Senhor, pois, colocou a questão como segue. Também foi dito, pois isso é o que todos têm ouvido da parte dos escribas e fariseus. Qual é a coisa mais importante para aquele que repudiar a sua mulher? Que ele dê a ela uma carta de divórcio. Como é lógico, esse aspecto era importante, tanto que a lei de Moisés havia determinado esse preceito. Contudo, conforme é fácil de ver, esse não era o fator principal, como também não era aquilo que podia ser frisado e enfatizado. No entanto, no que dizia respeito os fariseus e os escribas, dar carta de divórcio ocupava o centro do quadro. E assim, ao enfatizarem isso, haviam perdido de vista o verdadeiro significado do matrimônio. Não tinham levado em conta a questão inteira do divórcio, e nem a razão para o mesmo, de uma maneira veraz, justa e correta. Dessa maneira, o ensinamento mosaico havia sido pervertido pelos fariseus e escribas. Fugiam e evitavam enfrentar diretamente a lei com as suas astutas interpretações e tradições que eles haviam adicionado à lei. O resultado é que o intuito final da legislação mosaica já fora, mediante essas coisas, inteiramente escondido e anulado. Isso nos conduz à terceira e última principal divisão. Que dizia nosso Senhor quanto a isso? Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério, como está em Mateus capítulo 5, verso 32.
Ora, a declaração que se encontra em Mateus 19, versículo 3 a 9, é extremamente útil e importante quanto à correta interpretação desse ensino, por ser uma explicação mais completa daquilo que nosso Senhor disse aqui em forma de sumário. Os fariseus e os escribas haviam perguntado de Jesus, visto que procuravam apanhá-lo em uma armadilha. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles estavam realmente jogando com tudo quanto tinham ao fazerem essa indagação, pois eles mesmos sancionavam tal ensino. E então o Senhor lhes deu a resposta. O primeiro princípio básico por ele salientado foi o de santidade no matrimônio. Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Você deve observar que Jesus retrocedeu até a um tempo anterior ao daquele em que foi dada a legislação mosaica, isto é, até a lei dada no tempo da criação do homem. Quando Deus criou a mulher para ser a ajudadora do homem, fez aquela grande afirmação: dissera Deus, tornando-se os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O matrimônio não consiste em um contrato civil e nem em um sacramento apenas. O casamento é algo mediante o que duas pessoas, marido e mulher, tornam-se uma só carne. Em tudo isso, existe algo de natureza indissolúvel, e nosso Senhor retrocedeu até aquele primeiro princípio básico sobre a questão. Quando Deus criou a mulher para o homem, essa foi a intenção dele. Isso foi o que ele indicou e ordenou. A lei ordenada por Deus é que o varão deixe pai e mãe a fim de unir-se à sua esposa, para que os dois se tornem uma só carne. Algo novo e distinto passa então a existir. Antigos laços são rompidos e um novo laço é formado. Esse aspecto, que alude a uma só carne, é deveras importante. Você poderá descobrir que esse é um princípio que percorre a Bíblia inteira, sempre que esse tema é tratado nas Sagradas Escrituras. É tema que pode ser visto em 1 Coríntios 6, onde Paulo diz que a coisa mais horrenda que circunda as relações sexuais ilícitas é que o homem se torna uma só carne com a prostituta. Ensino esse dos mais solenes e graves. Nosso Senhor começa por aí. Ele retrocede até ao tempo da criação, ao ponto de vista original de Deus a respeito do matrimônio. Contudo, alguém poderia indagar: se as condições são realmente assim, como se pode explicar a legislação mosaica quanto a essa questão? Sim, se esse é o ponto de vista divino sobre o matrimônio, por que ele permitiu a instauração do divórcio conforme as condições que temos estado a considerar? Nosso Senhor uma vez mais respondeu àquela pergunta dizendo que, devido à dureza dos corações humanos, Deus fizera uma concessão, por assim dizer. Deus não abrogou da sua lei original referente ao casamento. Todavia, introduziu uma legislação temporária para atender às condições então prevalentes. Deus estava controlando tudo. Exatamente a mesma coisa ocorrera no tocante ao estatuto que dizia olho por olho, dente por dente. Aquilo constituiu uma tremenda inovação ao ser posta em vigor, mas, na realidade, Deus estava apenas conduzindo o povo judeu de volta à sua declaração original. Explicou, pois, o Senhor: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres.